Então, balística interna no interior tem por objetivo o estudo das armas e munições antes do tiro para mim, antes do disparo para outros, propriamente dito. Isto é, antes do projétil abandonar o cano da arma. Enquanto o projétil não abandona o cano da arma, balística interna. Tudo que acontece ali. Como o quê? Por exemplo, as partes e mecanismos de uma arma de fogo ou munição, a composição química do propelente, o raiamento do cano. O colega perguntou aí da microcomparação, né? Então, quem for ministrar a disciplina aí de balística interna, já pode fazer essa pergunta para ele. O raiamento na balística interna, a construção metalúrgica da arma, com diferentes ligas metálicas, sistema de percussão, né, o sistema de funcionamento, etc. Então, tudo isso na balística interna. Cadê aqui? Opa, cadê? Ok. Balística intermediária ou de transição. Vejam só, aquilo que eu falei. Pega o conceito de balística interna até o momento que o projeto sai do campo. Vamos pular a balística intermediária aqui e vamos para a balística externa, que aí os senhores vão entender essa minha argumentação. A balística externa tem seu estudo voltado especificamente para as forças físicas que atuam no projétil olha só, desde o momento em que este abandona o cano da arma até o seu primeiro impacto. Ou seja, qual é o objeto de estudo da balística externa? Tudo o que acontece com o projétil, desde que ele abandona o cano da arma até o primeiro impacto. Saiu, é externo. Aí, o que é que diz? Só voltar agora aqui para a balística intermediária. Qual é o conceito da balística intermediária? Tem seu estudo voltado para as forças físicas que atuam no projeto desde o momento que abandona o cano da arma, ou seja, igualzinho até aqui, porém, até o momento em que deixa de sofrer os efeitos decorrentes dos gases gerados pelo tiro, incluindo aqueles advindos do uso de acessórios, quebra-chamas, supressores de ruído, silenciadores, etc. Então, imagine, eu vou mostrar um vídeo aqui para os senhores, para entenderem melhor. Deixa eu parar essa aqui a apresentação, do que seria a balística intermediária ou de transição. É o mesmo vídeo, inclusive. Ok, então vamos lá. Olha só. Vai efetuar o tiro. Abandonou o cano da arma. O que é intermediário de transição? Está vendo a nuvem gerada por resíduos, né, expulsos ali pelo cano da arma, juntamente, né, com os gases. O conceito da balística de intermediária de transição é da hora, do momento que abandona o cano da arma, até o momento em que esse projétil ainda aqui, ó, esse projétil ainda vai sofrer efeitos dessa nuvem de gases. Ou seja, é um espaço muito curto da trajetória, né? E aí acrescenta-se o estudo, por exemplo, armas, né? Por exemplo, espingardas, choques, ou fuzis, os metralhadores, silenciadores, pistolas e tal, supressores de ruído, para poder aumentar o universo desse estudo e fundamentar, embasar a existência de um ramo autônomo. Eu acho muito pequeno o universo de estudo. Para mim, abandonou o cano da arma até o primeiro impacto da balística externa. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Tá. Então, vamos lá. Cadê aqui? Vamos para os slides. Ok. Então, balística intermediária de transição tem seu estudo voltado para as forças físicas que atuam no projétil desde o momento em que abandona o cano da arma até o momento em que deixa de sofrer efeitos decorrentes dos gases gerados pelo tiro, incluindo aqueles advindos com os acessórios. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Já a externa tem seu estudo voltado especificamente para as forças físicas que atuam no projétil, desde o momento em que este abandona o cano da arma até seu primeiro impacto. Como exemplo de possíveis tópicos da balística externa, temos velocidade inicial da ogiva aqui usado como sinônimo de projétil, né? Ou ponta, enfim, ou bala, dependendo. A queda do projétil pela ação da gravidade, as forças de rotação, precessão, notação, alcance do tiro, força de arrasto no ar, etc. Para a turma que ainda não viu,
as balísticas, a espécie, o ramo da balística muito íntima, né? Com o tiro de precisão, o atirador de precisão, policial, o sniper, né? Se estuda tudo isso. Vento, gravidade, temperatura, umidade, altitude, se é de baixo para cima, de cima para baixo, tamanho do cano, enfim, aparelhos, né, optrônicos, tudo isso está aqui também dentro desse ramo da balística, tá? O que vai ter mais intimidade, então, com o nosso tema? Balística terminal, seguindo aí, também chamada balística dos efeitos, ou do ferimento, ou dos ferimentos, ou das lesões, como alguns gostam de chamar também. Analisa, veja só, cada uma tem um intervalo bem definido, né? A externa é sair do cano até o primeiro impacto, a terminal. Qual é o campo de estudo dela? Desde o primeiro impacto até a parada. Viu que é bem divididozinho? Enquanto não sai do cano interna, saiu do cano até o primeiro impacto externa, do primeiro impacto até a parada do projétil terminal. E aí, neste ramo, né, são tratadas matérias como lesões pérfuro-contundentes causadas pelos projéteis no corpo, analisando o orifício de entrada e orifício de saída. Lembra que a gente falou tiro nas costas e pelas costas na aula passada, né? Então, lembrando, né, que nas costas é a região do corpo humano onde o orifício de entrada, né? E pelas costas é o tiro de surpresa, emboscada, sem que a pessoa atingida perceba isso. Estuda também o trajeto, né? Dentro, veja só, dentro do corpo humano, né? Orla de enxugo, zona de tatuagem, marca de mina de Hoffman, tudo, todas essas aí, para quem já viu, né? Sabe o que eu estou falando, e quem não viu vai ver, são marcações, podemos falar assim, geradas, né, no corpo humano, que permitem, no caso lá da balística criminal, da medicina legal, se concluir, por exemplo, se o tiro foi a curta distância, se não foi a curta distância, se foi, por exemplo, com cano encostado na cabeça, gera uma reação, né, no couro cabeludo, no crânio, enfim. Tudo isso aí são elementos estudados nessa área. E também pode ser estudados danos causados pelos projéteis em objetos inanimados, como padrão de estilhaçamento de um vidro automotivo, por exemplo. Quem já fez o curso de balística de combate com Barros ou com Bosco, já viu isso aqui, ou com outra pessoa, né, que tem outros companheiros aí que também ministram. Por exemplo, combate veicular. Se o curso for bom, o instrutor ele vai fazer demonstrações com vários calibres, né, na lataria, nos pontos lá do veículo, que tem alguma proteção balística ou não, e geralmente eles também fazem demonstrações atirando nos vidros, de dentro para fora, de fora para dentro, e mostra como se comporta de forma diferente o projétil, né, que tende a subir, que tende a descer, dependendo se estiver dentro, se estiver fora. Mas aqui, nesse conceito, ele fala aqui, podem ser estudados danos causados pelos projéteis a objetos inanimados, como padrão de estilhaçamento de um vidro. O padrão de estilhaçamento do vidro demonstra, inclusive, qual foi o primeiro tiro, qual foi o segundo, né? Com as ranhuras, as rachaduras no vidro demonstram, quando um encontra com o outro, qual foi efetuado primeiro. Tá? Quem já fez curso deve ter visto isso na prática lá. Combate veicular ou com barros ali de balística de combate, o posto. Ok? A balística terminal vem atraindo a atenção da doutrina especializada nos últimos anos. Aí, com muito mais atenção, a gente está em 2025, acho que a partir de 2020, né, esse mercado abriu mais, a gente começou a ter eventos de grande porte no Brasil, como W2C, Shot Fair, enfim. Foram eventos que permitiram, né, que a gente visse esse universo de forma bem mais próxima, que antes era bem complicado, pouca coisa na literatura nacional, muita coisa só lá fora, difícil de trazer, difícil de ler, de entender. E isso, nos últimos anos, foi ficando mais fácil, tanto é que é a partir daí que foram criados esses cursos de pós-graduação, né? Nos últimos 3, 4, 5 anos. Então, a partir disso que surgiram, né, essas discussões para desconstruir esses mitos de arma de fogo envolvendo stop power, né, o poder de parada, o Barros e o Bosco tem ojeriza, né, a esse termo, e realmente, aquilo que eu falei, tem gente que até hoje não concorda que não existe stop power. Eu faço parte de vários grupos, tem grupo de juiz, tem grupo de policial, tem grupo disso, tem grupo aqui,
tem grupos que até hoje, se você jogar lá um vídeo, por exemplo, da pessoa tomando, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9 tiros, vai surgir a discussão do stop power, né? Se fosse 45 parava, se fosse 9 milímetros, se fosse o que sempre tem. Você deve saber disso aí também nos grupos, nos clubes e tal. Mas, diante do que eu aprendi, inclusive, com Barros, com Bosco, eu a, tenho, né, para mim, que não existe stop power na forma como era propagado pelas fabricantes, né, de munições, inclusive antes da vedação imposta pelo atual governo federal, o site da fabricante nacional, quem comprava munição lá no site, antes tinha a fotozinha e tinha a descrição, né, do produto, e você tinha lá vários tipos de munição do mesmo calibre. E aí você chegava em alguns e estava lá, com maior stopping power. Tinha desse jeito na propaganda, né, na descrição do produto, com maior stopping power, induzindo o consumidor, né, em erro, como se aquilo ali fosse um calibre parador de homens ou pudesse ter um efeito terminal significativo. Né? Quando eu falo assim, que não existe, que não existe de forma significativa. Né? Os testes, os exames, quem já viu isso na turma 1 e quem não viu, que vai ver na turma 2, foram feitos vários testes, né? E o deslocamento, né, o momento linear daquele projétil, né, a questão da energia, que o Bosco e o Barros também falam, foda-se a energia, desculpa a expressão, mas é o termo que eles usam, né? Mais baseado no momento linear. É tão insignificante, né? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, que não tem repercussão efetiva, né, na balística terminal. Tá? E o que se foi escrito sobre isso lá no começo, os próprios, né, escritores depois desmentiram, dizendo que foi uma encomenda da indústria de fabricantes de munições. Tá? Então, desse tempo aí, dos últimos 5, 10 anos, esses mitos foram desconstruídos. Vem sendo desconstruídos, mas dentro sempre daquela, a maior parte dentro da nossa bolha, como eu falei, né? A gente tem que sair dessa bolha e falar com o promotor, falar com o juiz, falar com o defensor, falar com o delegado, falar com a outra parte, né, que ainda tem resistência de ouvir os nossos argumentos.